Santo. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Evangelho de Mateus, a partir do verso 5. Onde nós temos o conhecidíssimo, Sermão da Montanha. Aqui Jesus estava diante de um público, vou usar a expressão, pregando, falando com as pessoas. E aqui Jesus, ele ensina para as pessoas vários temas, vários assuntos, ele aborda com as pessoas vários assuntos. E através desse texto, nós vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a oração. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, nos diz o seguinte: o ensino de Jesus sobre oração, a partir do verso 5 de Mateus 6, nos diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Verso 6: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14: seu Pai celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Se estamos aqui reunidos nessa noite, é porque o teu amor nos atingiu. Fomos alcançados pelo teu amor, Senhor. Por isso estamos aqui. Que nessa noite o teu Espírito encontre terreno fértil, para que a boa semente encontre lugar para frutificar. A boa semente que é a tua palavra. Fala, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Ensina-nos a orar, Senhor. Temos ouvido tantas coisas nesses domingos sobre oração. O Senhor nos tem dado tantos caminhos, falado tanto conosco, temos ouvido tantos testemunhos. Meu Pai, que hoje o Senhor nos ensine a orar como Jesus nos ensinou. Espírito Santo de Deus, nós levamos cativo os nossos pensamentos e a nossa atenção a Ti. Fala aos nossos corações.
Nós te agradecemos e te louvamos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei aqui de princípio, Jesus está ensinando um público. Jesus está ensinando um grupo de pessoas. E aqui ele começa a falar, ele fala sobre vários temas. Sermão da Montanha fala vários temas. E aqui ele toca num assunto. Ele fala sobre oração. Só que quando ele toca no tema oração, ele aborda esse tema sobre dois aspectos. Primeiro ele mostra o que não é, para depois ele mostrar o que é. Jesus começa falando primeiro o que não é, para depois ele mostrar o que é e como é que se faz. Então, a primeira coisa que Jesus faz aqui nesse texto é, ele primeira coisa mostra o que não é oração. Então, primeira coisa que eu quero ver com vocês nesse texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 é, o que oração não é. Então, primeira coisa, meus irmãos, oração não é autopromoção. Então Jesus começa a mostrar para aquele público que estava sendo ali ministrado por ele, que oração não é promoção. E ele fala no verso 5, quando vocês orarem, olha só, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele está mostrando um grupo de pessoas que faziam o quê? Que gostavam, como ele fala no texto, que gostavam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todo mundo podia olhar aquelas pessoas e ver, né, e admirar. Olha como essas pessoas oram tão bem. Olha como essas pessoas oram. Pessoas que buscavam o quê? Reconhecimento humano. Oração não é autopromoção. Oração não é que para você que se pareça mais espiritual do que outras pessoas. Ah, mas quando eu vou orar eu tenho que parecer espiritual. Não. Oração não é para você parecer espiritual, mas a oração é uma maneira de você se relacionar com Deus. A oração é uma maneira de você falar com o seu Pai. Porque a oração, quando é uma maneira de você se parecer para outra pessoa, essa oração ela não passa do teto. Porque ela não sai do coração. É uma oração que não é dirigida a Deus, mas ela é dirigida, sabe a quem? A si mesmo. Ela não é apontada para cima, mas ela é apontada para dentro de si e para as pessoas que estão ao redor. Uma oração cheia de, eu vou encher a minha oração de palavras bonitas. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí o cabra não conhece muito de Bíblia e começa a falar um monte de nome. Ora, ó Deus do querubim, estrela da manhã, de Lúcifer. Não! 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 Cuidado! Como é que você conversa com seu pai? Como é que você conversa com a sua mãe? Como é que você conversa com seus amigos? Não é também meu parça, ó parça, não, né? Não é assim também, né? Mas é com liberdade. Hoje de manhã, não sei quem estava aqui de manhã. O pastor Diniz pregando aqui, ele começou a chorar. Sabe o que é isso? É liberdade. Fala com liberdade, coração aberto, coração aberto.
A sua oração, ela não tem que chamar a atenção de ninguém que está ao teu redor, mas a sua oração, ela tem que ser apontada para o alto. A sua oração tem que chamar a atenção de Deus. A sua oração não tem que mostrar que você é espiritual. Tem gente que dentro da igreja quer ser tão espiritual, faz oração tão bonita, mas na segunda-feira é mais ímpio que o mais ímpio do trabalho. Aí você pega o Instagram dela, misericórdia. Tem até horóscopo no Instagram dela. Escorpiano com ascendência em Júpiter, né? Irmãos, a sua espiritualidade não é medida pela sua oração, e nem pelas suas poses que você faz dentro da igreja, mas a sua espiritualidade é medida pelo quanto você ama o seu irmão, pelo quanto você se doa pelo seu irmão. A sua espiritualidade é medida, sabe pelo quê? Por quanto de Cristo está sendo formado em você. A sua espiritualidade é medido por quanto de Cristo está formado em você. Agora eu lhe pergunto, o quanto de Cristo está formado em você? Quer saber o quanto de Cristo está formado em você? Estou fugindo do tema, mas eu vou. Você perdoa? Você ama? Você perdoa? Você ama? Você se nega? Amém. Então, em primeiro lugar, oração não é autopromoção. E Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus reúne aquela multidão e fala para aquele povo, olha aqui pessoal, galera, olha aqui ó, olha para mim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Ele fala, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus deixa bem claro para eles, e depois Jesus continua. Segundo lugar, oração não é repetição. Oração não é repetição. E aí Jesus fala no verso 7, ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Entenda o seguinte, entenda o que Jesus está fazendo aqui. Eu vou traduzir para vocês. Eu vou ler para vocês o versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Entenda que Jesus critica orações que são repetições. Jesus, presta atenção, Jesus está criticando orações que são repetições. Jesus está criticando. Irmãos, oração não tem nada a ver com repetição. Oração não é uma fórmula mágica que, se eu ficar repetindo aquilo várias vezes, aquilo vai acontecer. Já sei, eu vou repetir 50 vezes essa oração seguido, de joelho, subir na escada, vai acontecer. Não! Já viu o jogador de futebol? Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso. Já viu? Quem já viu isso? Só que os dois times fazem e só um ganha. E quando vai para os pênaltis, um ganha. Oração não é repetição. O que Jesus nos dá no Pai Nosso é um modelo de oração. Pegou? Jesus nos dá um modelo de oração. Jesus nos dá um modelo.
Nós que temos a tendência de querer uma fórmula mágica para tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque para você fazer um bolo, você tem receita, não tem? Quem que tem uma fórmula boa? Cadê a Ivonete? A Ivonete está aí? Cadê a Ivonete? A Ivonete tem um bolo, como chama o seu bolo, Ivonete? Olha só o nome do bolo, irmãos. O nome do bolo dela chama-se Bolo Maravilhoso, Edivaldo. O que vai sair disso? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu desafio ela a me dar um pedaço de cebola, ela não dura até hoje, Ricardo. Estou esperando essa. Ei, meu aniversário, obrigado. Cadê o bolo? Maravilhoso. Não sei se é maravilhoso ou não, mas ela falou que é maravilhoso. Irmãos, como é que você faz bolo? É com o quê? Receita. Mas eu sei de cabeça. Que bom que você sabe de cabeça, mas você sabe de cabeça o quê? Receita. Tudo. Você segue uma receita. Então, para oração, a gente quer o quê? Uma receita. Então, eu já sei que se eu repetir, a irmã foi abençoada no emprego, teve aumento. O que você fez? Você fez jejum? Você fez campanha. Qual campanha você fez? Que igreja você foi? Que pastor te ungiu? Quem foi que orou por você? Foi o Oséias. Oséias, posso falar com você um minutinho? Fiquei sabendo que você orou, né, pelo Leandro. Como foi que você orou por ele? Você ungiu, qual foi o óleo? Mas a Silvana sabe qual foi o frasquinho do óleo que você ungiu. Porque a gente quer uma receita, irmãos. A gente quer uma receita. Porque o jogador de futebol, quando ele vai entrar no campo, ele entra com qual pé? Esquerdo ou direito? Né? Por quê? Porque se ele entrar com o pé direito, ele vai fazer gol e ele vai ganhar o jogo. A gente quer uma receita. A gente acredita no misticismo gospel. A gente acredita que se deixar a Bíblia aberta, qual salmo que é mesmo? Tá vendo? Vocês sabem. Se eu pegar só a Bíblia no salmo, até você sabe, Fabiana, viu? No salmo 91 vai estar amarelo. Porque a gente acredita nessas mandingas gospel. A gente acredita nessas receitas. Irmãos, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula. Não existe guru gospel. Não existe curandeiro gospel. Não existe. Só existe um Salvador. Um Senhor. Que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz por mim e por você. Tudo é por Ele, para Ele. Somente através dEle. E nós vamos ter consciência disso. Mas nós queremos dar um jeito em tudo. Eu conheço pastores que querem dar um jeito da igreja crescer. Não tem jeito da igreja crescer. Porque a igreja não é do homem. A igreja é a noiva do Cordeiro. E quem dá o crescimento é o Senhor. Quando é da minha força, eu vou cansar, eu vou me esgoelar, eu vou morrer, eu vou me acabar. Agora, quando é por Ele, Ele que conduz. Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Quem quer aqui a fórmula mágica hoje, levanta a mão. Ninguém quer, né? Mas eu tenho a fórmula mágica para você. Eu quero. Confie no Senhor. O Abner falou aqui hoje. Confie no Senhor. Mas é a oração que eu recebi uma corrente forte no WhatsApp. Apaga. Mas eu tenho que mandar para mais 10. Não, apaga, irmão. Pode apagar. Confia em mim. Confia em mim. Mas falou que se eu não mandar, confia em mim. Joga na minha conta. Joga na conta do Edivaldo. Oi? É fake, né? É fake. Pode, irmãos.
Confia. Apaga da sua vida isso em nome de Jesus. Amém. Por outro lado também, presta atenção. Oração, ela não é manipulação. Aí no verso 8, Jesus diz: não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Entendam uma vez por todas que, em primeiro lugar, oração não é lembrar Deus de algo. Se tem alguém esquecido aqui é você, né, Fabiana? Esqueceu já, né? Se tem alguém que esquece das coisas aqui é você e eu. Beleza? Quem é que é esquecido? Levanta a mão. Nós. Deus não precisa ser lembrado de nada. Viu, Ricardo? Deus não precisa ser lembrado de nada. Segundo lugar, a oração não é um recurso para fazer Deus fazer aquilo que eu quero. Certo? Então oração não é um recurso para Deus fazer aquilo que eu quero. Terceiro lugar, a oração não é algo para exigir algo de Deus. Tem muitos que até cantam, né? Eu quero de volta o que é meu. Cuidado para cantar isso aí, hein? Cuidado quando você cantar isso aí. Sabe o que você merece? Sabe o que você merecia? Você merecia o inferno e a morte. Então quando você cantar, eu quero de volta o que é meu. Então você está cantando, você está pedindo de volta isso aí. Cuidado, viu? Desenha. Cuidado. Cuidado. Então oração não é algo, não é uma ferramenta para você exigir de volta algo de Deus. Irmãos, isso é arrogância, isso é prepotência. De nós nos colocarmos na posição de querer que Deus se submeta aos nossos desejos. É uma arrogância e prepotência de querer manipular a Deus. Você parou para pensar nisso? Eu, corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus, ó. Querer manipular Deus. Já pensou nisso, Beth? Eu estava pensando nisso essa semana. Eu parei lá, Edivaldo. Estava estudando isso aqui, eu falei, como a gente é tolo, né? Michel, eu estava querendo manipular. Já teve momentos da vida que a gente já passou por isso. Quem nunca passou por isso, levanta a mão. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vai, tô aqui. Não, pode jogar. Se quiser, eu subo na cadeira para ficar mais fácil. Quem nunca? Vai, Letícia, joga. Manipular Deus. Irmãos, Deus é soberano. Seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam. Sabe o que eu aprendi? No decorrer da minha vida eu aprendi uma coisa. Eu não oro mais para que Deus cuide da minha vida. Eu tenho orado para que Deus me livre da minha ansiedade
de achar que Ele não está cuidando da minha vida. Porque a gente é tão tolo. Senhor, cuida da minha vida. Que oração mais... Deus, cuida... Pedir para Deus cuidar da minha vida? Não, Ele está cuidando. Eu tenho orado, Senhor, me livra da minha ansiedade, para que eu ache que o Senhor não está cuidando da minha vida. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Deus com a consciência de que eu estou me aproximando de alguém que me conhece melhor do que eu mesmo. Porque eu acho que eu me conheço, mas eu não me conheço. Ele me conhece melhor do que eu me conheço. É com essa consciência que eu me aproximo de Deus. Ele me conhece melhor do que eu me conheço. Quanto conheço, né? Essa consciência. Ele sabe exatamente do que eu preciso agora. Abner, Nicole, o Senhor sabe exatamente do que vocês precisam agora. Um filho. Você recebeu, né, irmã? Você falou amém, eu vi. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe exatamente do que nós precisamos agora. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está numa reunião como essa aqui. Deixa eu ver onde eu estou, porque para me cair é 30 segundos. E eu ainda é 30 segundos. Às vezes, muitas vezes, nós estamos numa reunião quase com uma máscara. Sabia? Nós estamos numa reunião que começa com uma máscara. A gente está em meio de amigos. E até com família, com uma máscara. Mas o Senhor que nos sonda e nos conhece, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe. E nós somos tão tolos de falar, Senhor, cuida da minha vida. Ele está cuidando. Aí eu falo, Senhor, me livra da minha ansiedade de achar que o Senhor não está cuidando da minha vida. Me livra. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o que é oração e o porquê nós oramos. Porque nós estamos construindo uma série de mensagens sobre oração. Oração não respondida, reconstruindo o altar de oração. Nós estamos construindo algo com vocês aqui no decorrer, hoje é o 8º domingo. Nós vamos entender então o que é oração e o porquê nós oramos. Então, o que é oração? O que é a oração? Oração é uma relação pessoal com Deus que muda a gente. Essa frase é minha, tá? Se for postar, cita eu, por favor. Só para ficar claro, né? Porque, não, é Leandro Menezes, @Leandro Menezes _, tá? E segue também lá, pode seguir também. O que é oração? A oração é uma relação pessoal com Deus que muda a gente. A oração muda a gente. A oração não muda Deus. A oração não muda aquilo que Deus vai... Não, a oração muda a gente. Muda a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Muda a nossa maneira de enxergar a vida. Muda a nossa maneira de nos relacionarmos com a nossa família. A oração muda a gente. Muda a gente. E aí, meus irmãos, Mateus 6,6 diz algo muito particular. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em segredo,
Então seu pai, que observa como? Primeira coisa, Jesus ele fala isso em contraponto com os hipócritas que oravam em público, tá? Então Jesus, ele estava falando isso em contraponto com os hipócritas que faziam as grandes orações em público. Jesus estava confrontando eles. Então o que ele falava? Ao invés de orar em público e buscar reconhecimento humano, entendam que a oração é um momento de intimidade. E aí ele fala o quê? Vá para seu quarto e feche a porta. Por isso que ele fala, feche a porta do seu quarto. A oração é um momento de intimidade. Por isso ele diz isso. Quarto é um lugar de intimidade. Quarto é um lugar que nós somos quem nós somos de verdade. É ou não é? Quarto é o lugar de maior intimidade da sua casa. É ou não é? Quarto é o santo do santo. Quarto é o santo do santo. E preste atenção, algo que me chamou atenção nesse texto. E nós deveríamos prestar atenção na seguinte frase aqui: fechar a porta. Sabe por quê? Pois basta uma brechinha da porta aberta para a gente se distrair. É ou não é? A porta aberta do quarto simboliza distração. E nós somos muito distraídos. Quando nós mudamos para cá, eu dei graças a Deus que a porta do prédio não é para a rua. Sabia que eu orava por isso? Eu não queria um prédio que a porta fosse para a rua. Sabe por quê? Qualquer motoboy que passa aqui, a gente fazia isso aqui no outro prédio. Até eu estava pregando. É ou não é? Tô brincando? Nós somos distraídos. Nós somos distraídos. Se você faz devocional com o celular, qualquer notificação, você? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Nossa, manda mensagem aqui, mano. Peraí, Jesus. Peraí, deixa eu responder essa mensagem. Eu tenho que responder, Senhor. Peraí. Põe no modo avião, irmão. Tira o celular. Feche a porta. Feche a porta. Quer que eu faça uma pose, Mel? Quer que eu faça a pose para foto? Ah, tá. Tu quer tirar foto aqui, né? Eu saio da frente. Só pedir que eu saia. Feche a porta do seu quarto. Feche a porta. Sabe o que é fechar a porta? Tira as distrações, tira o celular, tira o computador, tira a televisão. Você quer fazer devocional assistindo Bom Dia Brasil? Bom Dia São Paulo. Você quer fazer devocional assistindo da Atena? Mas eu estou intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo acidente. Para com isso. Não é assim. Feche a porta. Tire as distrações. Fechar a porta é íntimo. Presta atenção. Olha a profundidade da intimidade. Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui. Olha aqui. Seu pai. Seu pai. É tão íntimo que eu estou falando com quem? Com meu pai. É tão íntimo que eu estou falando com meu pai. Eu não estou falando para vocês que você, então a partir de hoje eu só posso orar dentro do meu quarto. Não estou falando isso. Nós oramos em comunidade, nós temos aos domingos pela manhã. Não sei, voltou para a tenda do milagre ou está aqui em cima ainda? É porque o furacão do Senhor passou, levou a tenda, mas a tenda já voltou para o lugar. Está lá de novo, né? Voltou para a tenda do milagre. Nós estamos na tenda lá atrás. Nós oramos na nossa tenda, a gente ora nos cultos, a gente tem nossa vigília, que não vai chamar vigília, vai chamar fluir.
Nós temos uma série de momentos de oração na nossa comunidade. Nós temos as nossas células que se reúnem e oram. Nós vamos ter em janeiro 12 dias de oração aqui. Nós temos uma série de momentos. Você pode orar na sua empresa. Eu queria fazer casa de paz, encontros de paz na minha empresa. Pode orar, pode. Mas o que eu quero falar para você, que os seus momentos de oração são momentos de intimidade. Momentos de intimidade. Não importa onde você estiver, importa que onde você estiver, é momento de você se conectar com Deus, se conectar com o seu Pai. E que recompensa é essa? O que fala aqui, ó? Em segredo, então, seu Pai que os observa, em segredo os recompensará. Que recompensa é essa? É a prosperidade? Não. É a vida transformada. A oração transforma as nossas vidas. A oração nos muda. E nós vamos entrar na mensagem. Eu não entrei na mensagem ainda. Eu vou dar a introdução para vocês. A mensagem vai ser domingo que vem. E é só que antes de a gente entrar, eu vou falar o que é essa recompensa. Quero compartilhar com você essa frase do Billy Graham. Billy Graham diz o seguinte: a oração é a arma secreta que todo cristão possui. Oração é a arma secreta que todo cristão possui. Irmãos, como eu falei no começo aqui, Jesus, os discípulos viam Jesus orando. E eles falavam: esse cara tem alguma coisa diferente. Ele orava diferente. E Jesus ensina os seus discípulos a orar. Não como um mantra. Não como uma repetição. Mas ele ensina para os seus discípulos um modelo. Um trilho. Que é o Pai Nosso. Que nós vamos falar domingo que vem. Eu quero orar com vocês. Vamos colocar de pé. Pelo louvor, por favor, suba aqui. Domingo nós vamos encerrar a série. Eu quero aprender a orar com vocês. E nós vamos encerrar domingo de manhã. Eu não sei quais são os conceitos que a vida te ensinou sobre oração. Amém, irmãos? Eu não sei. Talvez a gente vem com muitos conceitos sobre oração, construídos, determinados, eu não sei. Mas eu quero te convidar a que nós aqui nessa noite nos derramemos diante do Senhor de maneira diferente. Nos rasguemos diante de Deus. Nos coloquemos diante do Senhor. Para que o Espírito Santo de Deus possa nos tomar diante dEle. E nós possamos usufruir da presença do Senhor. Amém. Queria pedir que vocês pegassem na mão uns dos outros, fechassem os corredores.